Sim, Senhor. Pai, nós te damos graça em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelas famílias que estão participando dessa reunião, em nome de Jesus, e que o amor de Deus permaneça na vida de cada um e que a misericórdia de Deus seja manifestada na vida daqueles que precisam, daqueles que necessitam, que muitos estão necessitando de saúde, muitos estão necessitando de uma prosperidade financeira, de uma porta aberta, e que o Senhor venha, Senhor, realizar, Senhor, o benefício que eles estão precisando para cada um, segundo o beneplácito da sua vontade. Te damos graça, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor venha estar iluminando os irmãos para que traga uma palavra de bênção nas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar falando com os irmãos um assunto que é muito interessante, né? Nós temos um relato na Bíblia, no capítulo 15 de João. Vamos dizer, dentro dos evangelhos, o único que apresenta a Jesus como a videira é o livro de João. Está registrado no capítulo 15. Então, é muito interessante a abordagem dele, porque se nós formos lá, irmão, vamos ler, por favor. É livro de João, capítulo 15, versículo 1 ao 7. Podemos ir lendo dois versículos cada um, né? Eu vou começar lendo. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Tudo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. 7 e 8. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós lembramos, toda vez que lembramos esse versículo, é muito rico, é muita riqueza quando a gente aborda sobre a videira, né? Mas o interrogante, irmãos, é por que que ele disse que Jesus se apresenta como a videira verdadeira? Porque, irmãos, será que tem uma videira falsa? E na verdade não é assim. Nós temos um versículo em Salmos 80, versículo 8 ao 9, por favor. Salmos 80, 8 e 9. Salmo 80. Trouxestes a videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Obrigado, irmãos. Então, Essa videira é o povo de Israel. isso, irmão. Então, é interessante, né, irmãos, que o Senhor se vai apresentar como a videira verdadeira. Por que que ele disse a videira verdadeira? Porque tem outra videira, que no caso aqui é a figura
da verdadeira. Não está dizendo que tem uma falsa. Está dizendo que a figura do verdadeiro, assim como Adão prefigurava aquele que há de vir, que era Cristo, assim também Israel prefigura ao próprio Senhor Jesus Cristo, como a videira verdadeira. Ah, então agora estou entendendo. Como diz Jesus, em verdade vos digo, não é porque seja existir outro falar mentirosa, Isso, porque o falar dos judeus sempre foi a mesma, só que agora isso, ele vem trazer a realidade a daquilo que é a realidade. verdade. É isso? Isso, irmão, muito bem. E muito chamativo, chama muito a atenção que o Senhor vai usar a ilustração aqui em Salmos, quando ele disse que trouxeste uma videira do Egito. Então nós lembramos, por que Deus, o que que Deus fez? Qual foi o objetivo de Deus tirar a seu povo do Egito e plantar na terra, que nós sabemos a boa terra, né? Qual que era o objetivo de Deus? Que esse povo o representasse na terra. Esse era o objetivo. Então, o sinônimo de dar fruto é que através de Israel, as nações poderiam ser conhecidas. Você vê o objetivo, irmãos? Então, Israel, irmão, quando foi chamado, certamente Deus fez uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó. E deles fez uma nação, mas essa nação esteve escravo no Egito. Agora, quando chegou o tempo que Deus tinha falado, nós precisamos lembrar. Capítulo 15 de Gênesis, por favor. Olha que lindo, irmãos. Esse aqui é quando o Senhor vai falar com Abraão. Abraão, ele estava muito triste porque não tinha descendente. Então, no desdobramento do capítulo 15, o Senhor vai falar com ele sobre a geração que ia se multiplicar em Isaac, que era o filho da promessa. Versículo 14. Versículo 12, perdão. Disse: ao pôr do sol, aqui ele está fazendo um sacrifício, Abraão para Deus. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, isso aqui é uma experiência muito forte. Se você ler tudo isso aqui, você vai ver como que Deus trouxe para ele o que ele deveria fazer. E ele fez sacrifícios, mas olha o que acontece depois que ele estava esperando ainda a resposta de Deus, né? Veio o pavor, veio o medo para ele. Versículo 13: então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso aqui, irmãos, é muito, muito significativo, irmãos, a experiência de Abraão, porque aqui ainda ele não é Abraão, é Abrão. Ainda, vamos dizer assim, com aquela força própria de querer fazer as coisas. Se nós olhássemos para nós, quantas tentativas nossas surgiram em nosso coração para cooperar com Deus, fazer para Deus, né? Vamos dizer assim, Abraão, nesse momento da vida dele, na frustração de que ele não está conseguindo ter posteridade, nós sabemos, nós estamos vivendo uma geração diferente. Se você falar para um casal agora, vão ter filho, não tem problema se não ter filho, vamos fazer uma planificação antes. É totalmente diferente ao tempo de Abraão, vamos falar, né? Naquela época, irmãos, ter filhos era muito decisivo. Embora Abraão era uma pessoa que foi abençoada por Deus e ele não era uma pessoa que não tinha recursos, vamos dizer, ele não tinha o mais importante, não tinha descendente. Então a posteridade dele ia acabar com ele. E tudo que ele tinha ia passar para os servos dele. Então a frustração de Abraão era legítima. Agora, Deus aproveita, irmãos, isso aqui é muito importante. Quando a gente chega no fundo do poço, eu acho que às vezes é o melhor momento da vida da gente. Vamos dizer assim, para nós, quando você perde os recursos, perde a força, perde a esperança, você fica desanimado, acho que é o momento de Deus poder falar conosco. E acredito que cada irmão tem uma Irmão, experiência. irmão, lembrando esse que você está falando aí, por isso que Jesus fala assim, eu sou. Porque Amém. muitas das vezes, enquanto nós somos, ele não é. Isso.
Isso, irmão. Quando nós não podemos mais, quando nós não podemos, mas não tem mais força, aí ele, eu sou em nós. Verdade, irmão. Muito bom. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor seja o eu sou. Aleluia. Esse aí. Vocês sabem que o pôr do sol, vamos dizer assim, é interessante aqui no versículo 12, o pôr do sol, né? Não sei como chega no final do dia, os irmãos. Chega cansado, chega frustrado, sem força, né? Com fome. Vai na jornada do dia, chega assim, né? Não chega? Eu acho que o momento mais vulnerável nosso é às 18 horas. Você chega às 18 horas, cansado, sem força, com fome, querendo chegar para casa, vai embora, né? A maioria dos irmãos tem isso. Mas aqui ele está retratando uma situação de Abraão em uma condição profunda de insatisfação. Uma situação de, vamos dizer, sem esperança. Mas como nós precisamos falar de Deus, irmãos? Eu estou trazendo o exemplo de Abraão, porque o nosso Deus, ele atua dessa maneira. Abraão não tinha mais força. Ele não tinha mais vigor. Já estava vamos dizer assim, no final da carreira dele. Não tinha mais esperança. Frustração total. Mas no versículo 13, quando chega no ápice da incapacidade de Abraão, Deus vai falar. Então foi-lhe dito. E aqui, irmãos, nós já sabemos que Deus tinha falado com Abraão. Deus já tinha dito que a sua posteridade seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Mas sempre em nossa vida é recorrente às insatisfações, frustrações, bombardeios do inimigo, e a gente tem sempre aquela coisa, sabe, no interior de insegurança. Por isso que Deus precisa constantemente nos repetir aquilo que Deus realizou, aquilo que foi estabelecido em Cristo Jesus. Irmãos, ele precisa nos lembrar que nós não somos desse mundo, que nós fomos comprados com um precioso sangue e que agora não somos mais propriedade nossa, somos propriedade do Senhor. Isso, irmãos, é uma grande bênção o Senhor repetir isso para nosso coração e nossos pensamentos. Blindar nossa mente dos ataques do maligno. Como que ele faz isso? Trazendo-nos lembrado aquilo que Deus realizou. Aí, nesse caso aqui, é o que Deus ia realizar na vida de Abraão. E diz no versículo Eu 13. Pode eu falar, irmão. estava vendo, eu estava vendo Deuteronômio hoje, né? Sim, Deuteronômio é tudo repetição das leis que Deus já tinha dado para o povo não esquecer, para o povo andar segundo os estatutos de Deus, né? sim. A palavra é repetitiva para que nós possamos permanecer na presença de Deus, permanecer na vida, né? Na vida Amém. verdadeira que é Jesus, né? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Muito bom. Deuteronômio, qual o versículo que você leu, irmão? É esse que você postou no grupo, não é? Isto, isto. Deixa eu Mas ler. eu tô lendo todo o livro de Deuteronômio e todo o livro é repetição dos estatutos de Deus para o povo seguir a presença de Deus, né? Amém, irmão. É O que nem irmão. os evangelhos, né, irmão? Os evangelhos são repetições, 4 vezes repete a obra de Deus em Cristo de ângulos diferentes. E sempre é acrescentado um pouco mais. Sim, irmão. Glória a Deus por isso. O irmão, ele postou um versículo aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 6, né? Que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, é interessante, irmãos, porque nós precisamos lembrar que essa videira que foi tirado do Egito, ela deveria produzir frutos. Mas, irmãos, os frutos que ela produziu não eram de acordo com o que Deus queria. Então, temos um versículo em Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Diz assim: Agora cantarei o cântico do meu amado a respeito de sua vinha.
O meu amado teve uma vinha num monteiro fertilíssimo. Sacou-a, limpou-a das pedras e plantou os vides escolhidos. Edificou no meio de uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Qual foi o resultado de Deus tirar tirar o povo dele do Egito e plantar lá na boa terra? Que ele produzisse frutos, mas os frutos que ela produziu não eram frutos bons. Eram frutos bravos, ou eram frutos que não agradavam ao dono da Videira videira. braba. Videira Isso, braba. é exatamente. Outra expressão dizem que não era boa. Tem uma tradução aqui, vou ler de novo noutra tradução. Olha que diz: cercou-a, limpando-a das pedras. Olha como que Deus fez com o Egito, com Israel. Tirou do Egito, né? Vamos dizer assim, toda aquela escravidão, aquele peso que eles viviam, Deus limpou eles. Tirou dessa escravidão e trouxe para a boa terra. Além, antes de introduzir o povo na boa terra, fez uma limpeza com aquele lá. Aqueles incrédulos morreram todos no deserto. Só entraram os crentes na boa terra. Vamos dizer assim, da parte de Deus, fez tudo que tinha que fazer para aquela videira produzir fruto. Mas olha que diz: plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar. E esperava que desse boas, porém deu uvas más. Escuta só essa versão. Sim. Diz assim: ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Aí, ó. Muito bom. Gostei disso aí. Essa versão é muito boa. Irmão, você vê como que é impressionante? Nós estamos vendo, irmãos, que por que era necessário que viesse na plenitude do tempo o Filho de Deus? Porque somente ele podia tirar o povo de seus pecados. Por si mesmo, a situação do homem é impossibilitado de poder agradar a Deus. Agora nós estamos tendo a figura de um povo que Deus chama, que Deus escolhe, que Deus limpa, que Deus planta. Agora, essa vinha que é representada pelo povo de Israel, fizeram tudo o contrário, irmãos. Se nós lêssemos, vamos dizer assim, as frustrações e as declarações de Deus através dos profetas a respeito de Israel, dizia que era um povo de dura serviço, que sempre fazia o contrário. Sempre estavam enemizados com Deus. Se nós olhássemos na história do povo de Israel, foram poucos momentos na história deles que eles estavam, vamos dizer assim, em harmonia com o Senhor. Sempre eles faziam mal, irmãos. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que mesmo às vezes nós envolvidos com Deus, com as coisas de Deus, e ainda com a lei, vamos dizer assim, porque eles tinham a lei, tinham os profetas, eles estavam impossibilitados de agradar a Deus. Ainda como pessoas individuais, mas também como nação de Deus, como um povo de Deus. Eles não conseguiam trazer o que Deus queria, bons frutos. Por isso, irmãos, fazendo essa menção agora, não fica mais rico nós lemos João 15? Olha que impressionante, irmãos. Quem é que pode dar fruto que agrada a Deus? Só o Filho de Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais ainda um versículo, esse aqui é o 15. Opa, aqui esse celular fala sozinho, hein? Ó, ó, Jeremias, esse aqui é o 15. Tem uma observação que os irmãos depois podem ler também sobre a videira, né? Mas tem um versículo que eu gostaria de ler, que é Oseias, capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz lá, irmãos. Mas dê o endereço primeiro do Ezequiel, aí pelo menos eu vou anotar aqui. Esse aqui é o 15, para os irmãos depois lerem, né? O capítulo Capítulo inteiro vocês inteiro? têm que ler. Tá bom.
Aí ele vai falar sobre a madeira que não pode dar fruto. Porque, irmãos, não vamos nos enganar. Tudo provém de Deus. Mas quando essa vide que está, vamos dizer, em Deus e não dá fruto, o que que Deus faz? Corta. Corta. Ele corta e joga Exatamente. no fogo. Exatamente. Olha Oseias, capítulo 10, versículo 1. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, quanto mais dela colunas fizeram. É isso? E aqui tem outra versão. Israel é uma vide estéril para si mesma. Olha só que impressionante. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os seus altares. É impressionante, irmãos. Conforme a bondade de sua terra, assim fizeram boas as estátuas. Ou seja, aqui está mostrando os frutos que Israel praticava. Abominação para Deus, irmãos. Eles levantavam na terra deles altares a outros deuses. Sendo que Deus tinha falado com eles, em Deuteronômio nós temos ali, capítulo 20, o que o irmão trouxe no capítulo 6 também de Deuteronômio, mostrando como Deus tinha prometido para aquele povo, se eles andassem nos seus estatutos, como Deus ia abençoar aquele povo. Mas também foi dito para eles que se eles não andassem nos caminhos de Deus, nos seus estatutos, Deus ia castigar aquele povo. Então, a experiência recorrente de Israel sempre fazia o mal. E o exemplo mais forte que nós temos, irmãos, vamos dizer, de fazer o mal, é quando o Senhor Jesus veio na plenitude do tempo para seu povo, ele veio para os seus, e os seus, o que que fizeram com aquele que veio para eles? Não Ou aceitaram. crucificaram, ou crucificaram até. Isso. Puxa vida, irmãos. Olha, você vê que dureza, irmãos. Que insensatez. Deus está a favor do povo, mas o povo faz o contrário. E isso, irmãos, é muito significativo porque isso mostra a dureza do coração. Deus insistentemente tem mandado profetas para esse povo, tem corrigido insistentemente esse povo, mas esse povo é um povo de dura serviço. E a gente está falando de Israel, mas nós também estamos falando do que significa a natureza humana, o que nós Amém. somos propriamente dito. Em nós existe rebelião, em nós existe inimizade contra Deus. Por natureza, nós fazemos o contrário a Deus. Somos inimigos de Deus. E, portanto, sobre nós, sobre todo homem que nasce nesse mundo, está debaixo da ira de Deus. Olha que forte, irmãos. Então, nós estamos falando de uma videira que Deus plantou, tirou do Egito e plantou na boa terra para que dê fruto. Mas, irmãos, não vamos nos enganar. A carne não pode dar bom fruto. A gente trazendo para a aplicação propriamente dita, irmãos, tudo que provém de nós não agrada a Deus. E ali nós temos o exemplo claro, irmãos, em Gênesis 4. Vamos lá, irmãos, por favor. Versículo 3 em adiante. Gênesis 4, 3. E aconteceu ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha que impressionante. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura e atendeu ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atendeu. Aqui fala atendeu, mas a versão que nós usamos, ele diz Deus rejeitou, não se agradou da oferta de Caim. E da oferta de Abel, Deus se agradou. Versículo 3. E aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e decaiu o semblante.
Agora, olha os versículos 6, irmãos. Que impressionante o que Deus vai falar. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Toda vez, irmãos, que nós tentamos agradar a Deus com nossas próprias forças, ou aquele, vamos dizer assim, a motivação que vem de nosso próprio coração, vai ser o que aconteceu com Caim. Nós vamos andar como? Desaprovados. Porque essa palavra, irmãos, você já teve experiência de alguém desaprovar a você? Propriamente, não precisa responder, né? Ou você se sentir frustrado quando. Eu imagino o irmão Genaro ele trabalha com prendas, né? Não é, irmão? Você trabalha com alfaiate, né? Você fez tudo caprichado no trabalho, de repente você leva para uma pessoa e a pessoa desaprova você do teu serviço. Hoje eu acho que não tem essa experiência, né? O irmão já é Não, graças a aperfeiçoado. Deus. É. Sim, Mas no início, talvez, quando você começou a trabalhar, provavelmente você teve experiências assim, né? com certeza. Então você vê como que é. As frustrações, cada um de nós experimentamos isso. O que produz no coração quando nós somos desaprovados pelas pessoas? Talvez você nem tome em conta. Mas aqui quem estava desaprovando era Deus, irmão. Eu sempre falo, irmãos, que se hoje nós estamos na casa de Deus, precisamos passar pelo juízo. Porque é melhor ser desaprovado hoje que naquele dia, irmão. Porque naquele dia, quando chegar aquele momento do glorioso dia do Senhor, e aí não tem mais retorno, irmãos. Mas hoje, se nós estamos na casa de Deus, nós estamos na videira, e nós estamos sendo limpos, irmãos, é uma grande misericórdia. Desaprovação de Deus, nem sempre, irmãos, é como Caim. Aqui, Caim, olha o que vai falar o versículo 6, irmãos. Versículo 7 agora. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se todavia procederes mal, eis que o pecado já se aporta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Engraçado que Deus deu a oportunidade para Caim se arrepender, né? Deu, irmão. Ele deu a oportunidade, né? Sim. E hoje o evangelho para nós hoje é para nós se arrependermos Amém. dos nossos pecados. O evangelho é aquela voz de Deus para Caim, né? Sim. Se você se arrepender, né? Mas Sim, irmão. a Caim não se arrependeu, né? E Sim. hoje nós levamos o evangelho para todas as pessoas, mas as pessoas não querem aceitar o evangelho, querem continuar vivendo na carne, né? Sim, irmão. Continuar vivendo uma vida mundana. E Verdade. nós precisamos continuar mesmo assim levando o evangelho para as pessoas, mesmo que as pessoas não aceitem, mas Deus quer salvar todo mundo, né? Verdade. Aí, irmão, você sabe que é muito bom que o irmão falou, né? O evangelho, ele precisa ser reconhecido nas pessoas. Porque quando o evangelho bem, vamos dizer assim, figura com Caim. Deus falou para ele: Caim, se você fizer o bem, não é que serás aceito? Então, quando fala o bem, não é meramente nós fazermos coisas corretas, como nós falamos, né? O bem aqui, irmãos, é permanecer na videira, trazendo João 15. Então, se tem uma coisa mais difícil para nós, é permanecer nele. O que que o senhor, eu estava meditando hoje de manhã, irmãos, o que que o senhor manda? Por que que ele exige que nós façamos a vontade dele? E tem um versículo muito chave que nos ajuda a entender isso, que está em 1 de João, capítulo 2, versículo 15 em adiante. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você vê, irmão, impressionante. Eu pergunto para os irmãos: o amor do pai estava no Caim no momento que ele estava fazendo as coisas? Estava. Vamos dizer assim, no momento que Caim estava sendo.
Ele estava amando o mundo ou estava amando a Deus? Quando Caim estava Amando o oferecendo. mundo. Você vê que Amando o mundo. impressionante? Como que nós sabemos que Caim estava amando o mundo? Por causa da sua Amando assim, reação. Então, amando a si amando mesmo. assim, assim mesmo, não, que não tinha outra coisa ali. Só tinha Isso. eles. Exatamente, irmão. Por isso que eu ia falar. Amar o mundo é amar a si mesmo. E a prova mais extraordinária, irmãos, que quando foi repreendido por Deus, não produziu arrependimento, irmãos. Produziu Agora, justificativa. agora, irmão, uma pergunta. Sim. Por que fala em João 3,16? Não ameis o mundo. É, como dizem João 6, 3 e 6, né? De tal Hum, De maneira tal amou Deus ao maneira amou mundo. Deus ao mundo. Esse aí? é. De tal É, maneira amou Deus ao homem. isso. Que deu seu Filho unigênito, para que Isto. todo aquele que nele crê, não creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu pergunto, irmão, o mundo pode crer? É uma pessoa que está falando, né? De tal maneira amou Deus ao mundo, né? Aí, quando a gente fala mundo, a gente às vezes tem um conceito assim, olha para uma cidade ou várias cidades e fala assim, esse é o mundo aqui, né? Mas na Mas o verdade mundo aí é o homem. é o homem, irmão. Muito bem. Aqui está falando especificamente o homem. Por isso que não amar o mundo é amar a si mesmo. Quando nós amamos a nós mesmos, nós nos relacionamos com Deus erradamente. Nós estamos procurando algo em favor. O Deus que intervenha em algo a nosso favor. E a prova é incontestável. Qual foi a reação de Caim quando ele foi reprovado por Deus? Arrependimento? Não. De nenhuma maneira. Tá vendo, irmãos? Por isso, irmãos, estamos hoje na casa de Deus. E em figura, nós estamos na vida verdadeira. E quando nós estamos na vida verdadeira, o objetivo, assim como Deus plantou um povo que era a videira lá na terra para que dê fruto, também nós, irmãos, temos que dar fruto. Agora, vamos deixar separadas as coisas. O que é demandado para nós não é dar fruto. O que é demandado para nós é permanecer naquele que produz frutos. Viu a diferença? E se não der fruto, é cortado. Isso, irmãos. Porque a verdadeira união, ou a verdadeiramente estarmos nele, não tem como dar fruto. Quando nós dizemos que estamos nele, mas não estamos dando fruto, a nós mesmos não estamos enganando. Então, o cortar, às vezes, é para que a pessoa perceba, né? Porque já pensou a insensatez de alguém dizer que está tudo bem, irmãos? Sendo que está tudo mal diante de Deus? E você tem um conceito que tem tudo bem. Ó, quer ver um versículo, irmão, para ver como que é a questão? Vamos lá. João, capítulo 16, versículo 1 e 2. Olha que forte, irmãos, isso aqui. João, versículo 16, capítulo 16, versículo 1 e 2. E aqui o Senhor Jesus falando para seus discípulos. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Olha, irmão. Eles, e aqui fala do religioso, fala daqueles que não criam no Senhor Jesus. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sinagoga, nós lembramos que era um lugar que os judeus frequentavam para ter contato com as escrituras, as palavras de Deus. E ali era um momento especial porque estavam juntos envolvidos com a palavra de Deus. Agora, olha só. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos vos que os matar, dizem, olha que impressionante, julgará com isso tributar o culto a Deus. Agora, olha três, irmãos. Isto farão porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Agora, irmãos, como pode ser alguém que esteja na sinagoga, envolvido com as escrituras, e não conheça o Pai e o Filho, irmão? Existe essa possibilidade, irmão? Um lugar tão especial como
aquele lugar que era aberto às escrituras e era lido as escrituras. Como pode ser que nesse lugar existam pessoas que não conheçam o centro daquele lugar? Eles se reuniam pelo Pai. Eles se reuniam para conhecer a vontade do Pai. No entanto, não conhecia, não somente não conhecia a vontade do Pai, não conhecia o Pai. E muito menos o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos falando daqueles judeus que crucificaram o Senhor e que logo mais perseguiram os discípulos e também os mataram. Oh, irmãos, que terrível situação de alguém que não consegue reconhecer o que vem de Deus. Puxa vida, irmão. Por que nós estamos falando isso? Porque o grande problema da videira que Deus tirou do Egito era não conhecer ao Senhor. Então, hoje, irmãos, transportando isso para a nova aliança, nós falamos do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos hoje, não estamos? Nós estamos falando da palavra de Deus, irmãos? Nós estamos compartilhando cada um de nós. Já pensou, irmãos, nós poder começar a falar do Senhor e não conhecer Ele, irmão? Não ter realidade com Ele, irmão? Ele é o centro de nossa reunião, não é? Mas já pensou na possibilidade que, mesmo que Ele seja o centro de nossa reunião, ainda Ele não seja revelado no seu coração, irmãos? Ou não seja conhecido por nós? Por isso, irmãos, a exortação de hoje de manhã é para que nós atentemos realmente se nós estamos na fé. Isso aqui, irmãos, é todos os dias. Como nós precisamos examinar-nos a nós mesmos. Capítulo 2 de Coríntios, capítulo 5, irmãos, versículo 13 diz o seguinte: nós estamos aqui, Qual? irmãos, de muitos anos de experiência de palavra, né? Mas não é suficiente, irmão, conhecer as Escrituras. Nós precisamos ter revelação da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. Isso. Conhecê-lo de fato e de verdade. Isso, irmãos, é uma exortação para nós. Olha o que diz, capítulo 5, capítulo 13, de 2 de Coríntios, versículo 5. Diz assim, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Olha que impressionante, irmãos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já tem sido reprovado? Olha, eu pergunto para o irmão, para os irmãos, né? No caso de Caim, ele percebeu que foi reprovado? Não. Ah, Eu acho sim. que ele não, Ele, 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 ele entendeu, irmão, porque ele mesmo declarou pela sua própria boca. Isso. Você vê, acho que a pessoa não percebe a gravidade da coisa, né? Porque quando o Isso, Senhor velho. reprovou ele, o Senhor falou, vamos dizer, mansamente, né? Não é certo que se fazeres o bem serás aceito? Todavia, o pecado está à porta e cumpre a ti dominá-lo. Agora, E outra qual que é o... coisa, Vitor, outra Sim, coisa, irmão. porque ele mesmo falou assim, eis que tu me expulsaste, né? Ou, é isso, me expulsaste Sim. do jardim, né? Isso. Mas Da você tua vê, presença. Da tua presença. Eis que me expulsaste da tua presença. Significa que ele entendeu que foi reprovado. você vê que ele, a consequência foi essa, né? Esse expulso. Acho Sim, que depois que ele foi expulso que percebeu. Mas antes, você não vê uma repreensão, uma ah, reprovação de Deus se entendi. arrependendo. Entendi. Ele Certo, não. não viu, vamos dizer assim, o grau, né? Você já viu um filho rebelde quando o pai disciplina? Como que ele reage? As criancinhas, quando você não quer dar o que ele quer, né? Às vezes, não, você não vai pegar. Eu já vi crianças se jogando no chão, fazendo birra, né? Ah, Não nós já fomos isso. aceitando. É, pode falar. Nós já fomos assim. Aqui em casa é a mesma coisa. A gente chama de choro de cocodrilo, né? Até lágrima sai do olho. Dali a pouco tá abraçando o pai e a mãe. Mas você vê como que é. Às vezes a gente não precisa nem pegar na vara, irmãos. Como que é dura a carne, né? O ser contrariado, irmão. Como nós reagimos quando somos contrariados?
Eu, quando sou contrariado, saio assim, fico vermelho, fico assim, parece um leão querendo devorar a pessoa que me Pimentão, contraria. É? pimentão, Um pimentão. pimentão. É mesmo sabendo que o outro tem razão, né? Você Sim, sabe que você já reconheceu que você está errado, mas mesmo assim você já ficou bravo e não tem mais arrazoamento. Já sim, se irou. Isso. exatamente. Irmãos, qual que é o objetivo de nós falarmos da videira verdadeira? É que hoje, na nova aliança, irmãos, nós temos o verdadeiro profeta. Esse o profeta que vem falar conosco está todos os dias perto de nós. Está em nossa boca e em nosso coração. A palavra. Isso, irmãos. Irmãos, a gente não precisa você esperar uma reunião para nós termos contato com as escrituras, para escutar o Amém. falar de Deus no nosso coração. Amém. Quando nós estamos em contato com o Senhor, irmão, não pensa que Deus vai passar a mão na cabeça de nós. Hoje é o tempo de juízo na casa de Deus. A palavra de Deus, quando você está buscando uma palavra que te console, quantas vezes nós buscamos nessa escritura uma palavra que, ai, preciso de uma palavra que me alente. Então eu vou nos Salmos, porque os Salmos, ele tem uma palavra de consolo para mim, né? Eu preciso de uma palavra de alento para mim, né? Não é assim, irmãos? Eu quero corrigir o Genaro, eu vou em Provérbios. Manda ver. Mas quando vem uma palavra de repreensão, como é a nossa reação, irmãos? Puxa vida, irmão, vamos ler juntos, por favor. Hebreus, capítulo 12, irmão, me acompanha, por favor. Capítulo 12 de Hebreus. Olha o que diz, irmãos. Versículo 5 em adiante. Diz ele, irmão, Genaro. Leio sim. Um pouquinho só aqui. Deixa eu abrir aqui na Bíblia Ara. Hebreus 12. 12, 5 em adiante, irmão. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande de nuvem. Deixa eu ler em espanhol, irmão, para o irmão Genaro entender bem português. Não, Irmão, pode ler espanhol. Pode ler espanhol? espanhol. É. Então vou pegar no espanhol, tá? Só um pouquinho. Hebreus 12, irmão, hein? Versículo 5. Já estou aqui. A partir de versículo 1, né? Capítulo 12, versículo 5 em adiante. ¿Cierto? Y han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Si te desanimares, cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama, azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportan es lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijos hay a quien el padre no disciplina? Si ustedes les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban con los respetábamos, no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella o Aleluia. perfeccionados por ella. Amém. Aleluya. Gloria a Dios. Glória a Deus. Então, irmãos, como que é maravilhoso o trato de Deus para conosco. A gente, às vezes, não entende, muitas vezes, o que você está passando.
Às vezes, não necessariamente você precisa entender, mas nós precisamos reconhecer a Deus em nossos caminhos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Reconhece ao Senhor nos teus caminhos. Não te estrives no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Nós queremos ser tratados como filhos, como bastardos, irmãos. Como Como filhos. filhos, irmão. Então, porque se você olhar para um exemplo, né? Quando você tem um vizinho que tem filho, você vai educar o filho do vizinho? De jeito nenhum, né? Só quem é teu filho que você corrige. Louvado seja o Senhor, irmãos. Aleluia. Hoje, Glória a Deus. a caça de Deus está sobre juiz. Isso. Hoje, irmãos, é para limpeza, para que demos mais fruto. Porque esse fruto é o que glorifica a Deus. Não é um fruto que glorifica a minha pessoa. Quando nós lidamos com as coisas de Deus, não pode ter ação da carne. Quando o Senhor repreende a Caim, Caim disse assim, fala assim: se você não fizer o bem, não é que serás aceito? Não é que será aceito se você praticar o bem? O que é o bem que está falando? O que o irmão praticou. Isso. Abel praticou bem, irmãos. O que Caim praticou? Obediência à palavra de Deus. Caim obedeceu conforme a seu próprio entendimento, daquilo que ele julgava que era melhor. E não se submeteu aqui à palavra que vinha da boca de Deus. Olha, irmão, que impressionante, irmãos. Como nós precisamos aprender a andar naquilo que Deus falou. Primeira de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2. Versículo 1 e 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecais, ou se todavia pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, eu sempre olhava isso aqui fora do contexto. Sabe qual que é o contexto desse versículo? Capítulo 2, capítulo 1. Capítulo 1, irmãos, João começa dizendo, e é impressionante quando você vai lá, aquilo que nós vimos e ouvimos, isso é o que testificamos. Olha, versículo 1 do capítulo 1. Então, para entender esse versículo que nós lemos agora, é o versículo 1. Lê lá. Ora, o que era desde o princípio e o que temos ouvido, olha, irmãos, e o que temos visto com nossos Ministro. próprios olhos e que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ó, versículo 2: a vida se manifestou e nós temos visto e delas damos testemunha e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava no Pai e não foi manifestada. O que temos visto e ouvido, olha, irmão, que impressionante, irmãos. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vosotros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, você sabe o que é pecar na Bíblia? É não dar ouvido ao que Deus está falando. Deus está falando, Deus tem se manifestado, mas não damos ouvido. Isso é pecar. Mas, todavia, se alguém pecar, quer dizer, se você se desvia daquilo que Deus está falando, nós temos advogado, irmão. Junto ao Pai, um advogado, o justo. Aquele que viveu nesse mundo, andou entre os homens, mas sem pecado. Ele é justo. Ele não fez o contrário de Deus. Ele obedeceu a Deus. E por causa de sua obediência, ele é chamado de justo.
porque ele deu sua vida pelos injustos. Um justo pelos injustos. Agora ele é advogado junto ao Pai. Hebreus capítulo 4, irmãos. Versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Quiser ler, irmão? Hebreus 4, 14 ao 16. Aí, Ronaldo, 4, 14 ao 8. 16, irmão. Portanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Amém. Glória a Deus. Se alguém pecar, nós só temos advogado junto ao Pai, temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Aleluia, irmãos. Temos um novo e vivo caminho que está aberto. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Olha o que diz, irmãos. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Oh, irmãos, a casa de Deus. Aproximemo-nos. Ai, que rico, irmãos. Com sincero coração, em plena certeza da fé, ou de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. E, irmãos, olha esse versículo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Louvado seja o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eu paro por aqui e vamos continuar, que está muito rica a palavra, irmãos.